meu nome é Douglas Margarese Schmidt, sou bolsista de iniciação tecnológica orientado pelo professor Carlos Arturo Ferreira e co-orientado pela pós-doutoranda Bianca Rabelo. Vou apresentar o trabalho sobre a aplicação de polímeros superabsorventes na agricultura. O que são polímeros superabsorventes? Hidrogéis superabsorventes são polímeros hidrofílicos reticulados que, quando aplicados a certas condições, aumentam de volume. Formam uma rede tridimensional capaz de absorver e reter grandes volumes de água. Não são dissolvidos quando aplicados em meio aquoso ou em presença de substância salina. Devido à sua principal característica de alta absorção de água, há uma grande variedade de aplicações para este polímero, como por exemplo na biomedicina, bioengenharia, indústria farmacêutica e de higiene pessoal. Recentemente, pesquisas sobre o uso de superabsorventes como materiais retentores de água na agricultura e de horticultura vêm atraindo grande atenção, e que mostraram resultados satisfatórios na redução de consumo de água irrigada, retenção de fertilizantes e aumento da taxa de crescimento de plantas. As imagens a seguir mostram o princípio de funcionamento do hidrogel. O objetivo desse trabalho é sintetizar hidrogéis superabsorventes para a agricultura, onde sua alta capacidade de reter água pode ser determinante nessa aplicação durante longos períodos de estiagem. Os hidrogéis foram sintetizados em uma polimerização em solução sob aquecimento e agitação constante. O monômero usado foi o ácido acrílico e o reticulante sólido solúvel em água foi o MBA. Houve a posterior adição de KOH ou de NH4OH para a neutralização da solução. Os reagentes persulfato de amônio, metabisulfito de sódio, ou persulfato de sódio, metabisulfito de sódio, foram utilizados como pares iniciadores redox. Também houve a formação de espuma de hidrogel pela adição de acetona e bicarbonato de sódio. As formulações, juntamente com a ordem de adição dos reagentes, estão apresentadas a seguir. A ureia foi adicionada em diferentes quantidades no fim da síntese. Na síntese com KOH foram utilizados 30 gramas de ácido acrílico, 20 ml de KOH, 0,083 gramas de MBA, 0,075 gramas de persulfato de sódio, 4 gramas de bicarbonato de sódio, 0,063 gramas de metabisulfito de sódio e 3 ml de acetona. Na síntese com o NH4OH foram utilizados 30 gramas de ácido acrílico, 1,4 gramas de hidróxido de amônio, solubilizados em 20 ml de água destilada contendo 0,08 gramas de metabisulfito de sódio e 0,08 gramas de persulfato de sódio, 0,033 gramas de metileno bisacrilamida, ou MBA, 4 gramas de bicarbonato de sódio e 3 ml de acetona. Os polímeros sintetizados foram caracterizados e avaliados quanto ao grau de inchamento, comportamento de reversibilidade em ciclos periódicos de absorção de água e secagem em estufa, absorção de água no solo e testes preliminares de comparação e observação do crescimento de plantas no solo, com e sem os hidrogéis sintetizados. Na codificação das amostras foi utilizado como padrão a primeira sentença, a base neutralizante KOH ou NH4OH, e a segunda indica se há ou não a presença de ureia, e a quantidade em razão em massa. Nos ensaios de inchamento foi possível observar que a presença de ureia favoreceu a absorção de água. No entanto, devido aos valores de desvios obtidos nos ensaios, não pôde-se concluir se este favorecimento foi maior no gel com KOH ou no com NH4OH. Comparando o inchamento em água em solução salina, observa-se que houve um decréscimo no inchamento do hidrogel quando avaliado na solução salina. Segundo a literatura, isso pode ser devido à diferença da pressão osmótica da solução, que diminui a força motriz para a entrada de água no hidrogel. Foram realizados ensaios de reversibilidade, onde os hidrogéis foram submetidos a ciclos de inchamento e secagem para avaliar a possibilidade de perda de capacidade de absorção após uso sucessivo. Com a determinação do percentual de inchamento após cada ciclo, foi possível observar que não houve uma grande variação nos valores de inchamento, o que mostra a estabilidade desses polímeros superabsorventes. Os ensaios de inchamento dos hidrogéis no solo foram dados pela adição destes em solo com umidade mínima.
As massas foram determinadas e após foi feita a adição de água e sucessivas pesagens a cada 24 horas, para determinar a capacidade de retenção de água dos hidrogéis obtidos, comparando com o recipiente contendo somente solo. A tabela mostra os valores de percentual de água determinados variando o tempo. Pode-se observar um leve favorecimento de retenção de água nas amostras contendo hidrogel, em comparação ao recipiente contendo somente terra. Esses ensaios serão repetidos para melhor discussão dos resultados. Os hidrogéis foram avaliados no plantio de feijões comparados com recipientes contendo hidrogel comercial e não contendo hidrogel. A figura mostra as fotografias de alguns desses experimentos. A fotografia da esquerda mostra o recipiente contendo hidrogel KOH. O da direita mostra os recipientes contendo os géis KOH, NH4OH, KOH1UR e NH4OH1UR. Solo sem hidrogel e hidrogel comercial, respectivamente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pode-se observar que houve crescimento da planta somente com KOH e com hidrogel comercial. Este ensaio está sendo repetido e mostrou que todas as plantas cresceram, sem terem sido afetadas pelo hidrogel. O ensaio deve ser feito novamente para a confirmação se há ou não a interferência do crescimento da planta pelo hidrogel desenvolvido.